Chegou agora? Rola a iniciativa então. No dia 28/1 de 2022 estreou no Amazon Prime a animação A Lenda de Vox Machina, baseado na primeira campanha do Critical Role. Eu vou falar um pouquinho sobre a série, o que eu achei, e vou trazer algumas curiosidades sobre todos os personagens, sobre a série, sobre o que eu consegui encontrar aqui para vocês. Fica ligado aí que eu vou falar um pouquinho aí dessa história. Bom, toda história tem um início, e algo tão grande quanto o Critical Role se tornou, começou de um modo até que bem simples e pequeno, se for ver. Não muito diferente de outras mesas por aí. O que ocorreu? Foi uma reunião de vários amigos pro aniversário do Liam, e eles resolveram fazer uma partida de RPG, uma one shot, por assim dizer. E essa one shot se estende até hoje, meio mais ou menos, né? Porque a campanha acabou, começou outras, mas podemos brincar que aquela one shot está se estendendo até 2022. E ela começou, por incrível que pareça, com o sistema de D&D quarta edição. No mínimo, o sistema mais discutido, se é bom, se é ruim. Ele, no mínimo, divide opiniões, por assim dizer. Quando a gente não fala que sai uma briga aí, numa discussão ferrenha, se é bom, se não é, hein? A maioria fala que até que ele deveria deixar de existir. Eu não vou dar minha opinião, porque eu nunca mexi com o D&D quarta edição, então eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, então vamos seguir aí. Esse aniversário, essa one shot, por assim dizer, né, ocorreu 2 anos antes da primeira transmissão. Depois disso, eles gostaram tanto, se divertiram tanto, que resolveram trazer isso para uma coisa cotidiana, que eles se reunissem mais vezes e jogassem e se encontrassem. Nada mais do que a função, acho que até uma das principais do RPG, né? Você encontrar os seus amigos numa mesa, ter uns momentos legais, se divertir e jogar um jogo bem bacana. A única curiosidade é que eles deixaram de jogar o D&D quarta edição e passaram pro Pathfinder, que é um outro sistema diferente, que também traz aí a parte de fantasia medieval, com magias, guerreiros, dragões e coisas do tipo. Mas é um sistema um pouco diferente. Eles só começaram a transmitir isso quando a Felicia Day, ela é mais conhecida como a Charlie do Supernatural, para quem já assistiu, descobriu que a Ashley Johnson, a voz da Ellie no jogo Last of Us, e outros personagens jogava. E aí convenceu eles a transmitir as partidas dele pelo canal Dick and Sundry, que nada mais é que o canal da Felícia, que fala sobre cultura nerd. Para facilitar a jogabilidade, eles resolveram converter para o D&D quinta edição, que tinha estreado há algum tempo atrás, mas era a versão mais recente que tinha do D&D e que estava sendo uma novidade, por assim dizer. Talvez nem tanto, porque já fazia alguns anos que ele já existia, mas era o que estava em alta naquele momento. E aí eles estrearam a primeira partida transmitida em 12 de março de 2015, e aí já estão para completar 7 anos que eles estão no ar. Foi aí que começou a primeira transmissão. Não tô contando toda a história, não vou contar, até porque são 115 capítulos essa primeira campanha, totalizando aí praticamente 1000 horas, com transmissões aí que chegaram a 7 horas de duração das partidas. Mas hoje, resumidamente, qualquer episódio do Critical Role, até dos mais antigos, tem mais de 1 milhão de visualizações facilmente, alguns aí chegando a 17 milhões de visualizações. Eu contei a história bem resumida para que vocês vejam que uma série de sucesso começou como uma mesa comum, uma mesa como muitas outras aí que ocorrem todos os dias. Vários amigos se reunindo para ter aí momentos de diversão e acabaram transmitindo e transformando isso num negócio que hoje é gigantesco, existindo vários apoios de empresas grandes até do mercado, e a própria D&D
Beyond, né, participa como um dos patrocinadores, um dos apoiadores da transmissão. Além de ter a animação que eu vou estar falando, o Critical Role e o Vox Machina chegou também às HQs. Então também já existe HQs deles publicado pela Dark Horse, uma editora conhecida nos Estados Unidos que tem alguns aí perfis famosos, talvez não tanto aqui no Brasil, mas já com alguns títulos bem famosos nos Estados Unidos. Uma curiosidade assim sobre a equipe é que a Pike não faz parte da formação que começou o primeiro episódio, ela não estava presente. Ela foi só fazer parte da equipe a partir do 4º episódio, parecendo retornar à equipe, e devido a algum tempo afastada por algum motivo, ela retornou a isso daí. Talvez ela fizesse parte do grupo nas partidas antes das transmissões, e eles tenham continuado de um determinado ponto. É interessante ver que o primeiro episódio aí da série também parece demonstrar que eles não são personagens de primeiro nível, que eles já têm alguma história antes daquilo. Mas eu não vou contar mais, porque senão eu vou dar spoilers para quem não assistiu ainda. Quem fazia parte da equipe era o Tiberius, um feiticeiro dracônico, que não aparece, pelo menos até o episódio que saiu, ele não aparece na animação fazendo parte. Nas transmissões, o Tiberius deixa de fazer parte do grupo no episódio 27 da primeira temporada e nunca mais retorna ao grupo. Eu vou trazer um pouquinho da série sem dar nenhum spoiler, vou dar a minha opinião, se isso quer dizer alguma coisa ou não, né? E vou trazer para vocês as classes dos personagens na história, que provavelmente está na animação, e quais classes eles adquiriram durante a mesa do Critical Role, para vocês terem uma ideia aí de como que montar o personagem. Se você estiver gostando desse conteúdo que a gente está trazendo um pouco diferente, deixa um like pra gente saber que tá legal, que vocês também querem mais conteúdos desse tipo. Também comenta se tiver alguma outra animação de RPG que vocês querem que a gente fale, eu traga aqui, coloca pra gente aí embaixo nos comentários. E o que você tá achando da série, se você não tiver nenhuma opinião sobre esses outros que eu falei, vamos em frente aí. Bom, vou começar pela minha opinião. Mas se a opinião fosse boa, a gente vendia, a gente não dava. Mas aí você vai de querer me ouvir ou não, e aí fale a sua opinião, beleza? Pra mim, o que ocorreu? Os personagens me passaram muito a sensação de que realmente um jogador de RPG tá tomando as decisões pelos personagens. Apesar dele ter um roteiro pré-definido para a criação do anime, a sensação das decisões parece muito com o que jogadores tomariam em muitas mesas por aí. Parece que a história não foi montada, que ela está sendo decidida conforme as decisões dos jogadores, e isso é legal porque traz um clima de mesa de RPG. Ele foi montado em cima de estereotipos, bem fortes por sinais, fica muito claro alguns deles para você logo de cara, e talvez alguns você fique um pouquinho em dúvida de personagens. Isso daí tem um lado ruim, porque, né, cria um estereotipo que aquela classe funciona daquela maneira apenas. Então muita gente reclama dessa parte, que acha que não é assim. Só que o que eu penso? Está sendo transmitido num streaming onde muita gente acessa e não tem contato com RPG. Então, o que é interessante, eles deixarem bem claro as classes e como funciona, usando estereotipos mesmo, para quando a pessoa se interessar e pegar conhecimento sobre isso e vá participar de uma mesa ou jogar com outras pessoas, aí ele descobre mais a profundidade de algumas classes que podem ser montadas de outro tipo. Então ali também está visando a diversão. Os personagens procuram se tornar engraçados, chamarem atenção, terem algumas saídas e cada um com uma personalidade bem clara dentro do grupo, para que também possa ter uma diversão mais fácil para quem não joga RPG normalmente e quem não está acostumado. Quanto ao tema, quanto à trama da história, a trama ainda estou em dúvida se ela vai ser aquela que resolve em 1, 2 episódios e segue para a próxima, que também tem 1, 2 episódios. Ele pode ser uma série dessa maneira, que normalmente pode não ter uma ligação entre um e outro, ou essa ligação pode surgir mais pra frente, não tá bem claro, ou se os 2 primeiros episódios é mais para introduzir os personagens e depois é que a trama vai se desenrolar.
parecendo que ela gira em torno do passado do Pierce. Pelo menos é o que vem aparentando nos primeiros episódios, que a trama toda pode girar em torno aí do Pierce. Vamos ver o próximo quando sair. O que eu posso falar agora? Trazer as classes dos personagens, que talvez seja o que mais o pessoal queira saber nesse momento. Alguns se tornaram multiclasse nas mesas do Critical Role. Então eu vou passar aqui para vocês um pouquinho do que eu achei, do que eu encontrei. O Grog, ele é da raça Golias, para quem estiver se perguntando, que ele é cinza, tem umas cores diferentes. É uma raça que existe no D&D e ele é como se fosse um meio gigante, né? E ele vive muito nas montanhas, é uma raça que está muito bem descrita no anime, na animação, como realmente ela é descrita no livro. E ele é de vida simples, gosta de se arriscar e não liga muito para protocolos. E isso ele demonstra bastante durante os episódios. Ele começa como um bárbaro, mas ele também tem alguns níveis de guerreiro durante a mesa. O Scanlan, que parece ser o líder, né, o gnomo bardo, ele é um gnomo bardo realmente durante toda a temporada da mesa que é transmitida. Ele passa aquela sensação do bardo que, né, dá em cima de todo mundo, que quer pegar todo mundo, para realmente estereotipar o bardo dessa maneira, para deixar ele claro, tanto que ele canta bastante, para trazer esse lado artístico um pouco mais para dentro do jogo e entender qual é a classe dele para quem é leigo no RPG. Para quem não é, pode não gostar muito do estereotipo e falar, poxa, o bardo tem outras opções, mas eu penso que para quem nunca jogou, ficaria um pouco indefinido o que ele é, né? A Kay é a meia-elfa druida, que o pessoal fica um pouco em dúvida da personalidade dela. Ela carrega um cajado com ela, que pode deixar um pouco a impressão de uma maga ou algo assim, mas ela é apenas druida durante toda a mesa onde é jogada. E a Pike é uma gnoma clériga, que ficou bem claro aí durante os episódios, onde ela aparece aí apenas no 4º episódio da mesa. Agora eu vou dar algumas informações que são tanto quanto curiosas, assim, por assim dizer, e ainda pode dar algum spoiler da série mais pra frente, mas eu tô trazendo que pode ser que eles não sigam isso da mesma maneira da mesa e procurem contar uma história original. O primeiro é um alerta de combeiro máximo, né? A gente às vezes fala que nas mesas o pessoal apela, junta um monte de classes. Lá não foi um pouco diferente. É o Vax, o meio-elfo irmão da Vex. Ele é ladino, claramente, na animação, mas na mesa ele se torna paladino e druida. Como isso foi unido, como explicar, eu não tenho a mínima ideia. Quem souber aí, coloca nos comentários quem acompanhou e pode esclarecer isso pra gente. Porque pra mim foi um combo gigante de juntar poderes aí. A Vex é a meia-elfa e ela é Ranger. Na tradução aqui no Brasil ficou como patrulheiro essa classe. E na mesa ela ainda se torna ladina. São duas classes que funcionam bem juntas, né? Então foi interessante isso daí. A outra curiosidade aí é que no sobrenome dela aparece The Rolo no final. E você vai entender a hora que eu explicar o próximo personagem, porque essa curiosidade é interessante. O Pierce é um humano Gunslinger. O que é um Gunslinger? Ele é uma classe criada pelo Matthew Mercer e foi adaptado do Pathfinder. Então eu vou falar um pouco daqui a pouco dessa classe para você entender. Uma curiosidade sobre o Pierce. Eu vou até ler porque o nome dele é enorme, mas o nome completo dele é Percival Frederick Stein von Mussel Klosowski de Rolo III. Entendeu porque eu coloquei o de Rolo? O sobrenome indica que houve um casamento entre a Vex e o Pierce, provavelmente dentro da mesa. Será que isso vai ocorrer na série? Será que eu tô aqui dando um spoiler gigante e eu nem tenho nenhuma informação, tá? É só estou aqui pensando se existe ou não. E a classe, para vocês entenderem, é uma subclasse, na verdade, do guerreiro conhecido como pistoleiro, né? Poderia ser a tradução aqui no Brasil. E existe duas versões da classe. Uma versão oficial do D&D, onde você pode comprar ela no livro do mestre, no Dungeon Master Guide, no D&D Beyond. E a outra que é gratuita, que está no mesmo site, e é a versão do Matthew.
tá? Então se você quiser, entra lá no site, você vai achar essa subclasse com todas as informações que você precisa para colocar na sua mesa, caso você queira. E aí, me conta, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Vocês querem que a gente traga mais conteúdo desse tipo? Me manda a opinião de vocês, eu quero saber. E a galera que está inscrita, muito obrigado, pessoal. Continue aí comentando, a gente vai responder. A gente está aqui para ouvir as críticas construtivas de vocês e melhorar cada vez mais, tá? E a galera que não é inscrita, se inscreve aqui no canal, dá uma força, clica no botãozinho, aciona o sininho, recebe o nosso conteúdo, que a gente está procurando trazer conteúdo de qualidade para o RPG. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!